Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Eu disse: compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando. Pensam o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele, caiu de cama, não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. O Salmo 41 nos fala sobre as recompensas de Deus e a ingratidão dos homens. Eu gosto muito do texto de Hebreus 11, geralmente eu cito em algumas ministrações quando diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam, galardoador dos que o buscam. Deus, Ele derrama uma bênção sobre toda a criação, até sobre os que não creem nele. Mas existe uma bênção especial, existem respostas especiais, existe recompensa de Deus para quem o busca. A recompensa de Deus para quem o busca. E quem o busca precisa crer nisso. Ele é galardoador, recompensador, presenteador dos que o buscam. E no Salmo 41, Davi nos fala de tantas recompensas que Deus traz sobre nós quando o buscamos. No versículo 1, ele começa dizendo que feliz, bem-aventurado é quem ajuda os necessitados. E aí o texto mostra que quando nós então abençoamos pessoas, socorremos necessitados, muitas vezes pessoas mais carentes financeiramente, Deus, ele nos recompensa. E a recompensa de Deus sempre é muito maior do que qualquer serviço, atitude que nós podemos ter para abençoar pessoas. E as recompensas do Senhor, ele fala aí, eu vou enumerá-las, ele fala que Deus nos livra no dia do mal, versículo 1. Livramentos de Deus, é recompensa, é bênção dele sobre a nossa vida. Ele nos livrou nesse ano de coisas muito terríveis, que às vezes nós nem sabemos. Davi diz que Deus nos protege, no versículo 2 ele fala, o Senhor o protege. Há uma proteção de Deus sobre nós. Ele diz aí que Davi diz, olha só, que Deus nos faz feliz. É tremendo isso, no versículo 2 ele fala, o Senhor preserva a nossa vida e o faz feliz. A Bíblia diz que Deus é que enche de alegria, de fartura, todos os seres humanos. Sabe, aquela alegria que nós temos, às vezes não temos alegria, certamente 24 horas por dia, mas a alegria quem dá é Deus. Ele nos recompensa com essa alegria. Davi também diz que Deus nos fortalece no meio das nossas enfermidades. É interessante entender isso, irmãos. No versículo 3, ele fala, o Senhor nos assiste no leito da enfermidade. Ou seja, a bênção e a proteção de Deus não nos livra às vezes de ficarmos enfermos. Mas Deus vai nos assistir, Ele vai estar ali com você, a mão dEle te consolando, te fortalecendo, te dando graça no meio das suas dificuldades. Davi também diz que Deus não nos entrega à vontade dos nossos inimigos. Há pessoas que têm medo terrível do diabo ou dos homens que se levantam contra ele. Deus te protege, Ele não te entrega à vontade dos seus inimigos.
Até mesmo Satanás, qualquer que seja o demônio, eles têm limites colocados por Deus. Eles não podem nos atingir como eles gostariam. Amém, irmãos? Você já poderia ter dado um glória a Deus essa manhã. Aleluia. E ainda diz aí no versículo 3, outra bênção de Deus que Ele nos dá: Deus nos restaura a saúde. O mesmo Deus que permite passarmos por enfermidade, nos cura. Você não é curado pelo remédio ou pelo médico. Deus usa essas coisas, pode usar ou não. Devemos procurar os recursos que Deus tem dado de sabedoria, mas é Ele quem nos cura. Nós devemos reconhecer a cura de Deus, e todos os dias Deus nos cura, porque o nosso corpo está sujeito a enfermidades. A gente tem medo às vezes de grandes animais. Às vezes você vai num lugar e sabe que ali às vezes tem cobra, ou quem vai em lugares mais perigosos, mas não precisa de grandes animais não. Um mosquitinho que você não vê te mata. E nós temos tido tantos casos no Brasil. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a mão de Deus está sobre nós. É a bondade, é a graça. Ele nos cura, nos restaura. Há pessoas que morrem de gripe. E hoje a onda que tem de pneumonia, Deus nos guarda, mas nós devemos estar com o coração mais gratos a Deus essa manhã. As recompensas de Deus, a bondade de Deus. E Davi ainda descreve mais uma bênção tremenda de Deus. Deus cura a nossa alma ferida por causa do pecado. Interessante esse versículo 4, as pessoas às vezes não percebem. Davi diz: compadece-te de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Todo pecado traz ferida na alma, todo pecado traz consequência na nossa vida psicológica, emocional, e às vezes nós até abandonamos o pecado, mas não deixamos o Senhor tratar com a nossa alma, curar das consequências que ficaram, seja a culpa, seja o medo, seja às vezes até mesmo a vergonha de Deus. Deus vem e cura a nossa alma, restaura a nossa identidade, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa intimidade com Ele, a nossa autoridade de alguém que foi perdoado pelo sangue de Jesus. Ele nos abençoa com essa bênção maravilhosa, cura a alma. A nossa alma fica mais uma vez totalmente restaurada. A palavra restaurar é devolver o estado original. Deus devolve a você o estado original da sua alma. Ele devolve aquilo que se perdeu. Deus reedifica dentro de nós. Porém o Salmo 41 não fala apenas dessas recompensas de Deus. O Salmo 41 também fala da ingratidão dos homens. Irmão, conviver, se relacionar é um grande desafio. E Davi descreve os salmos, eles são descrições da realidade, não são fantasias ou romances, eles são realidades. Davi começa a descrever, amado, como que os homens têm a capacidade de ferir uns aos outros. Como que nós podemos nos machucar e nos ferir tanto? Lá em Gálatas, a Bíblia fala para nós tomarmos cuidado, e ali está falando para nós, igreja, para não nos devorarmos uns aos outros, ferirmos uns aos outros. E olha o que Davi fala dos homens: os homens falam mal uns dos outros. Ele diz aí no versículo 5, os meus inimigos falam mal de mim. Sabe, aquele prazer de falar da desgraça alheia, da falha que eu detectei no outro, da área da vida do outro que eu percebo que não é boa e eu começo a comentar. Isso é muita malignidade. Davi diz que os seres humanos, nós temos essa tendência. Eles falam aí que, olha o que Davi diz, que os seus inimigos esperam o seu fracasso. Versículo 5, quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Amado, é ruim a gente pensar nisso, mas tem pessoas que torcem para nos ver derrotados, e para dizer assim: olha, eu não disse? Isso é maligno. Nós precisamos vencer isso no nosso coração, e a gente precisa saber também que nós vamos lidar com pessoas assim. Nós precisamos entender que nós estamos na terra, nós não estamos no céu, e nós podemos passar por isso às vezes dentro da congregação, pessoas que vão esperar o nosso fracasso e dizer até que Deus falou que nós vamos fracassar. Olha ainda o que diz o texto:
pessoas que vão pensar o pior a nosso respeito. É interessante, Davi coloca isso de uma maneira tão clara, no versículo de número 6. Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração, ao sair é disso que fala. Versículo 7 ele fala, pensam o pior a respeito de mim. Há pessoas que têm a capacidade de olhar e pensar o pior. Às vezes até em algo bom que a gente faz, elas dizem, está fazendo isso para aparecer, está fazendo isso porque ela está com interesse em alguma coisa, questiona as nossas motivações. Quantas pessoas questionam a motivação nossa até de orar, de vir à casa do Senhor? Amado, o ser humano tem essa tendência. A minha oração é que nós que estamos ouvindo essa palavra, tenhamos um coração purificado dessas coisas, mas isso pode atingir qualquer um de nós. Mas Davi está dizendo então que ele primeiro descreve as recompensas de Deus, o Deus que é bom, que guarda a gente, depois ele vai falando de pessoas que até quando nos visitam para falar coisas vãs, coisas que não edificam, coisas que não abençoam. Quantas pessoas vão visitar o outro para falar de outros e trazer peso sobre a nossa vida e nossa casa, pensam o pior a nosso respeito. E mais, Davi também nessa descrição, no versículo 9 ele diz, até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o meu calcanhar. Pessoas às vezes que caminharam próximo, que vêm à nossa casa, que dizem nos amar e de repente levantam traindo. O texto que nós sabemos se refere também acerca da traição de Jesus. Nós vamos ter que lidar com isso na vida, traições, pessoas que vão falar mal da gente, pessoas que vão pensar o pior. E é interessante que fala aí, visita a gente quando a gente está doente e diz assim, caiu de cama, versículo 8, foi uma peste que deu nele. E aí é uma coisa assim de maldição, né? Tem gente que quando vê alguém doente logo fala, Deus está pesando a mão. É uma maldição. E diz assim, não vai levantar não, não vai levantar mais não, versículo 8. Amado, nós vamos ter que lidar com isso, esse é o mundo real. O mundo não é tão romântico como às vezes a gente imagina, e o mundo não é o ideal que nós gostaríamos. O mundo é feito de realidades. Porém, Davi termina o Salmo 41 não de uma maneira negativa. Diante dessas duas realidades que o Salmo 41 nos mostra, um Deus maravilhoso, glorioso, recompensador, bom, e um ser humano que é inconstante, maligno no seu coração, trai, fere, fala mal. Diante dessas duas realidades, nós temos dois caminhos a escolher, duas escolhas. Primeiro, ou você se torna amargo e desconfiado e ferido de alma, ou você se aproxima ainda mais do Senhor, o ama, o adora e desfruta da sua presença e é curado. São as duas escolhas. Nós vemos pessoas que olham para o mundo e cada dia mais estão adoecidos, desconfiados, feridos, e o amor está esfriando neles. E outros que quando olha a fragilidade, a malignidade do homem, corre para Deus, ama mais a Deus e aprende com Deus a amar as pessoas do jeito que elas são. Amém. Até os seus inimigos nós amamos, oramos e os abençoamos, como o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, nos ensinou. Essas são as duas realidades. Tem gente que diz, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os animais. E eu digo o contrário, eu digo, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo a Deus e aprendo com Deus a amar os homens. Amém. Deve ser essa atitude de quem está em Cristo. E é assim que Davi conclui o Salmo. Olha o que ele diz no versículo 12, ele diz, quanto a mim, o Senhor me sustenta na minha integridade. Você sabe o que Davi está dizendo? Os homens podem falar o que for, se levantar contra mim, eu vou manter a minha integridade. Deus conhece quem eu sou. Deus conhece o meu coração e eu não vou pecar porque estão pecando contra mim. Eu não vou revidar, eu não vou ficar amargo, eu vou me manter na minha integridade e quem me sustenta, eu só sou íntegro porque é Deus que me sustenta na minha integridade. Ter um coração inteiro diante de Deus. Em segundo lugar, Davi diz aí no versículo 12 também, o Senhor me põe na sua presença para sempre. Diante da realidade da vida, um Deus tão maravilhoso, recompensador, eu não vou pecar contra Deus e nem vou ficar amargo com as pessoas, eu vou buscar ainda mais a presença de Deus e permanecer nele.
eu vou amar a presença de Deus, eu vou desfrutar da presença de Deus, eu não vou ser levado pela maldade que tem fora de mim e no meu coração se eu não vigiar. Eu vou buscar a presença de Deus. E em último lugar, Davi diz, eu vou bendizer ao Senhor para sempre. Versículo 13, bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade, o Deus de Israel, amém e amém. Nós vamos adorar ao Senhor e amá-lo diante da realidade da vida, porque a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus é muito maior do que as coisas que os homens podem fazer contra nós. Não há desculpa para estar amargo, não há justificativa para você não confiar mais em ninguém. O Senhor é bom, cuida de nós, é amoroso, é perdoador, e quem conhece a Jesus vai se tornando parecido com Ele, vai amando até os seus inimigos, vai amando a Deus acima de todas as coisas. A nossa decepção com a terra nos ensina que nós nascemos para o céu, e nós devemos amar as coisas eternas, amar o Senhor. Pai amado, obrigado por essa manhã, obrigado, Pai, pelo Salmo 41, que é verdade do Senhor para nós, que Ele possa realmente nos inspirar a Te amar cada dia mais. Deus, quem é semelhante a Ti? Deus maravilhoso, recompensador dos que Te buscam, misericordioso, perdoador. Se não fosse a Tua misericórdia, estaríamos todos mortos nessa manhã. É a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Pai, muito obrigado. Eu oro para que a Tua bondade, Teu amor, a Tua presença nos inunde de tal maneira que nenhuma ferida, decepção, notícia que recebemos acerca do que falam contra nós, nada venha afetar a nossa vida, nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Guarda o nosso coração e nos ensina a amar, a perdoar, nos ensina a ser semelhante ao Senhor Jesus. Pai, é isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.